Graça e paz a todos, eu sou o professor Bruno Ribeiro e seja bem-vindo ao módulo 2 do nosso curso de Racionalização Bíblica. E hoje vamos falar sobre a história que não te contaram na igreja. Vamos para os nossos slides. A história que nos contaram, gente, ela foi verdadeira ou ela foi manipulada? Essa é a primeira pergunta que eu trago aqui para os senhores. Se o que nós aprendemos dentro do sistema tradicional, se o que te ensinaram aí dentro da tua igreja, será que a história ela é verdadeira? Então esse curso de racionalização, ele vai fazer você justamente raciocinar em cima destas questões. Será que vale a pena a gente dar uma analisada se parte dessa história que nos contaram tem fundamentação? Veja que nós estamos trabalhando nesse curso com fundamentação. Você precisa defender suas teses, acreditar, você ter as suas crenças com fundamentação. Isso é importante. Nós estamos preparando você com fundamentação para que você possa argumentar e contra-argumentar com pessoas que vão pedir razão da tua fé, como diz na Epístola de Pedro. Então, a história que nos contaram realmente foi assim como aconteceu? Eu estudei ou só ouvi falar? E se eu perguntar para a história como foi? Será que realmente foi assim como nos disseram? Estamos realmente preparados para o impacto? Veja, eu falei para vocês na aula passada que a Bíblia, ela não é só um livro de histórias sobrenaturais. Ela também é um livro histórico, ou seja, ele passou pela história. Se passou pela história e relata personagens históricos, a história tem que declarar verdadeira a história que está ali. Então, quando nós pegamos ali fatos, histórias, crenças, doutrinas da Bíblia, ela não precisa ter, a gente não precisa ter medo de analisá-las, essas coisas dentro da história, dentro da arqueologia, de estudar um pouco o que foi a contextualização do escritor da época. E é isso que nós vamos fazer hoje. Fica comigo até o final desse vídeo, porque nós temos algo muito interessante para falar com você. Porque nós vamos fazer aqui uma investigação dentro desta aula para você sobre uma doutrina que é muito conhecida dentro do cristianismo. Então a gente vai tentar argumentar, contra-argumentar, na verdade, racionalizar esse estudo, esse tema que eu vou trazer para vocês aqui hoje, tá bom? Olha só, quem nos ensinou e como nos ensinaram? É o primeiro ponto de partida que a gente vai fazer aqui nessa nossa análise do módulo 2. Gente, quando o Brasil foi achado pelos navegantes portugueses, vieram junto com esses portugueses a doutrinação religiosa que por conseguinte veio pela Igreja Católica. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, é uma demonstração muito clássica de como começou a doutrinação religiosa em terras brasileiras, desde lá de 1500. Veja que com a chegada dos desbravadores portugueses, vieram também os desbravadores religiosos católicos, que começaram a catequizar a população que já existia aqui nas terras brasileiras. Então vejam, quando é repassado isso para a gente tem que entender o que a gente conhece hoje no cristianismo. Quem trouxe esse ensinamento? Obviamente, quem iniciou isso aqui em terras brasileiras foi a Igreja Católica. E quando ela chega em 1500 aqui, senhores, ela já chega com tudo formado. As doutrinas já existiam, a argumentações, os levantamentos de tese já existiam, já estava tudo fechado para trazer até nós aquilo que eles já haviam determinado lá atrás. Então esse é o cenário. A Igreja Católica passa isso para as terras brasileiras e isso vai se perpetuar em outros ensinamentos que virão depois e vai chegar até você um ensinamento. Tá? São teses, são ensinamentos católicos de pessoas que desenvolveram essas teses lá atrás, que é o que você vai conhecer aqui nesse módulo 2. Quem desenvolveu as teses? Nós vamos tomar bastante cuidado para identificar, e eu quero mostrar isso aqui para você hoje, de onde nasceram as doutrinas que hoje você acredita na igreja. Talvez você possa estar pensando, mas professor, as doutrinas que eu creio hoje, elas não vieram de protestantes, de crentes? Não, senhores.
É isso que eu vou provar para você. Porque se um dia alguém lhe questionar sobre isso e falar para você que as doutrinas que você crê, você evangélico crê, vieram da Igreja Católica, eu vou te provar que vieram. Mas eu vou te mostrar aqui como esses caras, durante a história, desenvolveram essas teses. Como é que eles chegaram a essas conclusões? E talvez doutrinas que você sempre seguiu, que você sempre acreditou que foram protestantes que criaram, na verdade foi tudo a Igreja Católica que criou. Quando Martinho Lutero rompeu com a Igreja Católica, ele levou esses ensinamentos adiante, que é o que nós vamos ver lá na frente quando formos falar de Martinho Lutero, tá? Do protestantismo em si. Então, vamos agora falar e entrar nessa questão sobre as pessoas que desenvolveram as teses que hoje você crê. Daí você vai me dizer se elas tinham razão ou não. Vamos tentar racionalizar se o que elas pensaram era correto. E hoje, sem perceber, talvez inocentemente, você está seguindo essas doutrinas aí na tua igreja. Olha só. Esses aqui eram os caras responsáveis lá no início, e quando eu falo lá no início, eu falo século 2, 3 e 4, por fundamentar a maioria das doutrinas que hoje você crê, que infelizmente foi passado para nós. Essa foto aqui, essa arte, demonstra os chamados pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Chamado também de padres da igreja. Eram os primeiros homens que defenderam a fé cristã lá no início. Vejam que essa divisão ela se passa primeiro pelos apóstolos, depois pelos chamados pais apostólicos, que eram os pais que vieram, as pessoas que eram discípulos direto dos apóstolos, por isso que eles foram chamados de pais apostólicos. E depois vieram os pais apologistas, que é esses caras que a gente vai falar hoje aqui no nosso módulo. Porque foram eles, os apologistas, que significa defensores da fé. Foram esses que vão desenvolver, são esses que vão desenvolver as teses, as crenças, estabelecer as doutrinas que serão fixadas no cristianismo. No que eu vou passar para você aqui, a Bíblia como livro ainda não existe, tá? Porque eles vão primeiro determinar a fundamentação das teses para que o livro venha a existir depois. Então, nós vamos estudar um pouquinho agora nesse módulo 2, quem foram esses caras, quem são essas figuras que desenvolveram isso que hoje você acredita como verdade. E aí você me diz depois de onde vieram as coisas que você aprendeu. Olha só. Vamos falar desses pais apologistas. O primeiro pai apologista que eu trago aqui para você é conhecido como Flávio Justino, ou mais conhecido como Justino ou Martins, que viveu de 100 a 170 depois de Cristo, ou seja, século 2. Esse carinha que você está vendo aqui, ele desenvolveu ou traz à realidade essas doutrinas que eu estou mostrando para você aqui na tela. Ele é o cara que vai desenvolver a doutrina afirmando que Jesus é o Logos, ou seja, que Jesus é o início de todas as coisas. As coisas vieram a existir porque Cristo existe. Jesus Cristo, ele é o fator primordial para que todas as coisas existam. Ele é o fundamento, o Logos, a razão de tudo existir. É Justino Mártir que vai desenvolver esta ideologia. Ele também desenvolve o domingo como o dia do Senhor. Olha só, você que acredita que o domingo é o dia do Senhor, é o dia sagrado, saiba que quem desenvolveu isso foi esse carinha que você está vendo aqui, Justino. Ele também desenvolveu a doutrina do batismo em água. Ele começa a defender essa doutrina de batizar pessoas para a remissão do pecado, como uma confissão pública de fé, usando o batismo como uma remissão de pecado, que já é uma coisa totalmente fora da realidade bíblica que nós conhecemos. Ele estabelece o culto dominical, que ele chamava de o dia do sol, e neste dia realizava ceias e ofertas. Olha só, gente, da onde veio aí o culto dominical. Hoje você vai para a tua igreja todos os domingos, tem aquele culto fixo. Geralmente o melhor culto da semana é o culto do domingo. Quem estabelece esse culto dominical e quem dita as diretrizes para fundamentar isso é justamente Justino, um dos primeiros padres da igreja
que fundamentaliza isso, porque eles tinham que se reunir no domingo, porque domingo era o dia do Senhor e não o sábado judaico, e sim o domingo, que ele chamava de quê? De dia do sol, que já era uma divindade adorada pelos romanos há muito tempo, desde lá do Egito, mas que era adorada também no mundo romano. Afirma que Jesus nasceu de uma virgem e que ela era da raça de Davi e corredentora. Veja que este carinha aqui, já no século II, já afirmava que Jesus nasceu de uma virgem, fazendo a comparação com o versículo de Isaías, que está totalmente fora de contexto, pois o versículo de Isaías fala única e exclusivamente do nascimento do filho de Isaías. Ele não fala do nascimento de Jesus, até porque o texto é claro dizendo que um menino nos nasceu, ou seja, nos nasceu no presente. Ele havia nascido e seria como um sinal para aquele povo, e assim o foi. Se você analisar bem o texto, principalmente se você analisar o texto que aparece na Bíblia hebraica, que eu estou colocando aqui para você, o texto da Bíblia hebraica, diz ali muito claramente que esse filho era o filho de Isaías, o filho que haveria de vir. O sinal que haveria de vir era o sinal do nascimento deste filho de Isaías, que não seria uma virgem, porque a palavra no original não é virgem, e sim uma moça daria à luz a um filho, e isso seria o sinal para aquela geração. Como não conhecia a divisão dos evangelhos, ele os chamava de memória dos apóstolos. Então, até então, não existia uma coisa fechada de evangelhos canônicos. Então, ele chamava esses livros que existiam na época de apenas a memória dos apóstolos. Outro pai muito bem conhecido, apologista daquela época, era o chamado Irineu. Irineu viveu de 130 a 200 depois de Cristo, e esse cara aqui vai ser fundamental para uma crença que você hoje, que muitos acreditam e até morrem por esta doutrina. Veja, ele criou a crença da autoridade una. O que é isso? A autoridade centrada em uma pessoa. Hoje, no catolicismo, a doutrina dessa autoridade una era voltada para os bispos. Os bispos tinham autoridade. Ele desenvolve esse medo autoritário que as pessoas iriam ter sobre o bispo. O bispo seria o cara que falaria, o cara que teria razão, o cara que governaria. Então ele cria esse regime autoritário que vai respingar no protestantismo. Hoje os pastores são os maiorais, os pastores são os líderes, aqueles que têm a palavra final. É óbvio que hoje já inventaram muitos outros termos para esses homens. Uns não gostam de ser chamados mais de pastor, agora são chamados de bispos, outros de apóstolos, outros de reverendo, e outros até com títulos ainda maiores que são reverenciados para este homem, porque essa ideologia de que uma pessoa é autoridade na igreja nasceu aí com o chamado Santo Irineu. Afirmou, ele tinha a crença na transubstanciação. O que é isso? A transubstanciação ela acontecia justamente na Eucaristia, na ceia do Senhor. Para Irineu, quando você participava do corpo e do sangue de Cristo, quando eles se tratavam daquele momento, acontecia ali uma transubstanciação. A substância pão e a substância vinho se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Então havia ali toda uma reverência incomum à ceia, porque eles estavam participando literalmente do corpo e do sangue de Cristo. Vejam que hoje a ceia, dentro de muitas igrejas evangélicas, ela é reverenciada como um ponto ápice de santidade. Quando é anunciado na semana que vai ter a ceia, parece que as pessoas se santificam mais para receber a ceia, porque eles têm medo de participar da ceia estando indignos, porque segundo eles, se eles estiverem em pecado, eles não são dignos de comer a ceia. Ora, senhores, se todos nós somos pecadores, então ninguém é digno de comer a ceia. Então, é Irineu que desenvolve toda essa crença absurda de endeusamento desta cerimônia. Afirmou que Eva, mesmo tendo marido, antes da queda era virgem, e que Maria era a mesma coisa, era uma segunda Eva. Então esse cara desenvolveu a tese de que Eva, mesmo tendo filho, antes da queda, continuava virgem. Ele precisava dar embasamento à virgindade da Maria. Então ele afirma que Eva também era virgem.
Ele afirma a existência de apenas 4 evangelhos canônicos para fechar sua luta contra os gnósticos. O gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. O gnosticismo é um pensamento religioso que antecede o cristianismo, mas é no cristianismo, entre os 3 primeiros séculos, que o pensamento gnóstico ganha força. Essa influência gnóstica levou cristãos como Marcião a desenvolverem ideias que foram fortemente identificadas por outros cristãos como ensinos heréticos. Nesse período desenvolveu-se um grande embate nos círculos cristãos contra o gnosticismo. O gnosticismo ele procura entender o problema do sofrimento no mundo e para isso ele desenvolveu um sistema de crença que vê o mundo como uma criação de um Deus menor, um demiurgo. Esse seria um Deus mau. O Deus supremo seria o Deus bom e, portanto, não pode ser o criador de um mundo onde o sofrimento existe. Eles imaginavam que o Deus criador do mundo, o demiurgo, ele era mau. Seria o Deus do Velho Testamento. E o Deus bom seria o Deus do Novo Testamento, que ofereceu a redenção para os homens. Essa ideia foi muito forte nas teorias de Marcião. Para um gnóstico, tudo faz sentido pela realidade que ele vê. Se o mal existe no mundo, o mundo só pode ser criação de um Deus mau. Para os gnósticos, os seres pré-existiam em um paraíso, mas houve uma espécie de revolta e o Deus demiurgo os lançou para o mundo material e seus espíritos foram então aprisionados nos corpos humanos. E a única forma de libertação para voltar a esse estado perfeito seria através do conhecimento secreto sobre o Deus Supremo, o Deus bom e sobre a vida. Porém, segundo o gnosticismo, esse conhecimento só é revelado a um grupo especial e não a todos. Os gnósticos acreditam que apenas alguns possuem essa capacidade de conhecer os mistérios do mundo espiritual e, portanto, só esses é que serão salvos através do conhecimento mais profundo do Deus Supremo, o Deus bom. O gnosticismo impactou o cristianismo no 2º e 3º século, gerando muitos problemas. As teorias gnósticas, elas são contrastantes ao cristianismo. Na visão gnóstica que entrou no cristianismo, Jesus veio para salvar apenas aqueles que eram da mesma essência do Deus Supremo, o Deus bom. E essa salvação era através do conhecimento dos pressupostos gnósticos. Os gnósticos creem que a matéria, o corpo, ele seja essencialmente ruim e que o espírito seja bom. Sendo assim, qualquer coisa feita pelo corpo não interfere na salvação, já que a verdadeira vida existe apenas no reino espiritual. A gnose ela segue a linha do pensamento esotérico, assim como o misticismo oriental, a cabala, a teosofia, o rosacrucianismo e também a maçonaria. Segundo um site gnóstico, o gnosticismo ele está muito ativo nos dias de hoje. E eles afirmam isso com a seguinte frase: enquanto muitos o consideram uma fé esquecida, ele se encontra atualmente mais forte do que nunca. Isso está em um site gnóstico. Em resumo, o gnosticismo ele busca o conhecimento do divino enquanto está preso na matéria e busca destruir a matéria para encontrar-se com o divino. Eu sou cristão e, assim como os cristãos primitivos, eu vejo incompatibilidade entre os ensinos do cristianismo com os ensinos do gnosticismo. Os gnósticos, que para quem não sabe, era um grupo de pessoas que era muito voltado para o conhecimento. Então, eles escreveram vários outros evangelhos. Para você ter uma ideia, existem mais de 18 evangelhos escritos e que podem ser consultados hoje. Mas esse carinha aí disse que apenas existe somente 4 evangelhos. Evangelhos considerados canônicos, 3 sinóticos que concordam entre si e o Evangelho de João. Agora vejam, acompanhem comigo os argumentos que Irineu usou para provar para você que só tem 4 evangelhos. Você abre a sua Bíblia, você só vai encontrar 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, essa ideia da tua Bíblia protestante, de você crer que só existiram 4 evangelhos, dê graças a Irineu. A Irineu que disse que só existiam 4 evangelhos, apesar de existirem muitos outros evangelhos. Então, olha os argumentos que Irineu usou para defender a sua tese da existência apenas de 4 evangelhos. Olha só.
Argumento do pai da igreja Irineu de Lyon para defender a escolha da igreja católica por apenas 4 evangelhos canônicos. Dá uma olhada nos argumentos desse cara. Ele disse assim, abre aspas, o evangelho é a coluna da igreja. A igreja está espalhada por todo o mundo. O mundo tem 4 regiões e convém, portanto, que haja também 4 evangelhos. O evangelho é o sopro do vento divino da vida que dá vida para os homens. E pois, como há 4 ventos cardeais, daí a necessidade de 4 evangelhos. O verbo criador do universo reina e brilha sobre os querubins. Os querubins têm 4 formas. Eis porque o verbo nos obsequiou com 4 evangelhos. Simplesmente, senhores, esse pai da igreja aí está dizendo a você que só são 4 evangelhos porque existem 4 porque existem 4 ali 4 ventos cardeais. Porque só existe 4, porque os querubins têm 4 formas. Porque o mundo tem 4 regiões. Ora, seria argumento suficiente para se crer que só são 4 evangelhos? Então por aí você tira. Essa argumentação que ele traz e a argumentação que vai ser aceita e que vai chegar até você, é por isso que você só tem 4 evangelhos na tua Bíblia e que você crê que só existem esses 4. Mas quando você vai pesquisar numa coisa que recentemente foi encontrada pela arqueologia, que nós vamos falar em outros módulos, que é a Biblioteca de Nag Hammadi, você vai ver que existem outros evangelhos que foram escritos. O problema é que esses evangelhos foram escritos por esse grupo chamado gnósticos. E aí Irineu combatia muito os gnósticos, por isso ele fecha os 4 evangelhos apenas, dizendo que os outros evangélicos são apócrifos, não podem ser lidos, porque eram evangelhos que foram escritos pelas pessoas que ele combatia naquela época, que eram os gnósticos. Tá? Outro pai muito conhecido é Tertuliano, que vai de 150 a 230 depois de Cristo. Tertuliano via a filosofia como adversária da fé e filósofos como patriarcas das heresias. Ora, por que ele tinha essa dificuldade? Veja que Tertuliano vai interromper a sequência de pais gregos. Todos os pais gregos que vieram antes de Tertuliano e os que vão vir depois trazem consigo as suas crenças filosóficas pagãs. Trazem consigo os ensinamentos de Platão, de Aristóteles. Eles trazem ensinamentos da filosofia grega. Por isso que eles vão implantar filosofia grega dentro das suas crenças. Mas Tertuliano não. Tertuliano era africano. Tá? Então, quando Tertuliano aparece, ele vai justamente defender que a filosofia era adversária da fé, porque a filosofia descria nas crenças da fé. Então, para eles, as duas eram inimigas. Daí, veja o nascimento daquela adversidade que os protestantes têm com o estudo, com algo que é filosófico, científico. Começa deste pensamento desses caras aí. Introduziu a palavra Trinitas, afirmando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Olha o que esse cara traz para você, que muitos creem hoje, 90% da população evangélica crê na Santíssima Trindade. E só crê porque esse carinha aqui, Tertuliano, disse que existia essa trindade. Ele vai criar esse termo trinitas, ele vai fazer essa junção e hoje o cristianismo é a única religião do mundo que conseguiu dividir um Deus em 3 pessoas. E eles dizem que essas 3 pessoas é o mesmo Deus. Isso só foi possível ao cristianismo, tal absurdo desse. Afirma que Jesus possui 2 naturezas. Ele é humano, mas também é Deus. Olha aí a crença que você sempre teve de que Jesus era 100% Deus e 100% homem. De quem veio, senhores? De Tertuliano. Essa doutrina do 100% Deus e 100% homem vai ser adotada, vai ser fixada justamente no Concílio de Constantinopla, que vai ser determinado ali essa crença. Você começou lendo, Tito, esse capítulo no programa de hoje. Gosto muito do Evangelho de João. E vamos responder essa pergunta. João 1,14 afirma o seguinte: e o verbo, aqui se refere a Cristo, o agente ativo da criação de Deus, se fez carne e habitou entre nós. O termo habitar seria mais ou menos assim, não existe no português esse termo, mas seria tabernacular. Cristo realmente armou uma tenda aqui no nosso planeta.
habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto deixa bem claro que Cristo era 100% humano. Agora vamos para outro texto. João 20, 28. Tem muitos versos sobre a divindade de Cristo, mas eu vou ler este aqui agora. João 20, 28. Quando Tomé viu o Cristo ressuscitado, porque ele não acreditava que Cristo havia ressuscitado, Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou Jesus de Deus e não foi repreendido por isso, porque Jesus é Deus. Então Jesus, quando esteve na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. A Bíblia nos diz que Deus, em Cristo Jesus, assume uma forma humana verdadeira, assume um corpo humano verdadeiro, uma personalidade humana verdadeira. E esse é o grande mistério da encarnação. A pessoa de Jesus Cristo não pode ser dividida assim, do tipo 50% Deus e 50% homem. Na verdade, ele era 100% homem e 100% Deus. Por isso que quando você defende aí que Jesus é Deus e ao mesmo tempo é homem, entenda que esse conceito veio da Igreja Católica. Porque esses caras aqui, apesar de não serem da Igreja Católica instituição, porque ela só vai existir, como eu disse na aula passada, no século XI, esses caras aqui serviam de base, de fundamentação para as teses que essa Igreja Católica instituição iria tomar como base para estabelecer a doutrina e a crença cristã que existe até o dia de hoje. E você crê na Trindade e crê que Jesus é 100% Deus e 100% homem, é graças a esse Senhor que está aqui. Maria era virgem até o nascimento de Jesus, foi outro cara que defendeu a virgindade de Maria, que ela só com aqui um porém. Tertuliano acreditava que ela foi virgem até o nascimento. E depois do nascimento de Jesus, ela não foi mais virgem. E é obviamente que Tertuliano, por ser médico, sabia que a virgindade não tinha como continuar, Maria não tinha como continuar sendo virgem depois do nascimento de Jesus Cristo. Então ele afirma que ela era assim, virgem até o nascimento. Coisa essa que muitos católicos não afirmam, não acreditam que mesmo Jesus nascendo ela continuou virgem. Isso aí Tertuliano não cria e ele defendeu isso naqueles dias. Admite uma penitência da alma após a morte. Somente os mártires escapam e a intercessão dos vivos influencia sobre elas. Vejam que ele vai criar aqui a doutrina da intercessão pelos mortos. É Tertuliano que vai trazer essa ideia de que quando eu intercedo por um ente querido que morreu aqui na Terra vivo, eu consigo aliviar a pena dele. Os mártires não iam sofrer essa penitência, mas os outros mortos sim. E eram os vivos, a intercessão dos vivos, que faziam essa diferença no mundo dos mortos. E aí você entende por que o catolicismo crê nisso. Porque que quando você fazia parte do catolicismo, você intercedia pelas pessoas que morriam, fazia missa de 7º dia e outras coisas mais. Isso veio de Tertuliano, esse pai apostólico aí que você está vendo na tela. Todas as formulações dessas teses, gente, elas tiveram que ser formuladas antes do livro nascer. Tá? É isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Eles formularam essas teses, eles fundamentaram as crenças cristãs para depois levar essas fundamentações e essas teses aos concílios ecumênicos, que só existiram graças ao imperador Constantino, que queria pôr um fim nessa divergência cristã, se Jesus era divino ou não. Quando havia muitas divergências entre os cristãos, inclusive o imperador Constantino queria pôr um fim nas brigas que estavam tendo, nas objeções que os outros estavam fazendo ao próprio cristianismo em sua crença. Ele não podia admitir que uma religião pudesse existir se as suas crenças não estavam definidas. Então, nasce ali os concílios ecumênicos. Vejam que as teses já estavam fundamentadas por esses caras, eles levam isso aos concílios ecumênicos, que determinam quais doutrinas iriam fazer parte da crença cristã, iriam ser cridas por todos os cristãos, e aí sim, só depois, lá no século XV, é que vai nascer o livro que você tem hoje. Esta Bíblia, veja nessa foto aqui que eu coloquei para você,
um exemplo do que era a prensa. O primeiro livro a ser impresso na história foi a Bíblia Sagrada, mas não pense que foi a Bíblia protestante, senhores, e sim a Bíblia Vulgata Latina, a versão Vulgata Latina católica. Ela é reproduzida na prensa de Gutenberg nesse método e modelo que você está vendo aqui. E hoje você tem esse livro aí bem encapado, esse livro aí bem ajeitadinho, de graças à Igreja Católica Apostólica Romana. Essa sim teve essa brilhante ideia de reunir os livros que ela considerava canônicos em um só. Veja que eles formularam as teses, levaram essas teses para os concílios para poder punir aqueles que eram contra essas teses. Depois das teses fundamentadas, depois das teses tivessem sido estabelecidas, no século XV nasce a junção dos livros que a própria Igreja Católica afirmou ter separado esses livros, e hoje você carrega eles aí. Só não carrega os outros 7 que tem no livro deles, mas você carrega justamente os livros, principalmente do Novo Testamento, que eles disseram que seria assim, e hoje você carrega e lê ele dentro da tua igreja. Aqui são duas realidades, né? Primeiro, sem dúvida alguma, ele está chamando para uma leitura plena da Sagrada Escritura em comunhão com a igreja, né? Houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana, ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse: gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Eu fiquei escandalizado, chocado na hora, mas depois eu pensei, não é que o velho tem razão? É verdade. Só existia a Igreja Católica, primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Eles que escreveram por inspiração divina. E, portanto, somente a Igreja precede a Sagrada Escritura. Sim. Primeiro existiu a Igreja, depois a Bíblia. É a Igreja que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a Igreja. Exato. Né? Muita gente que foi a Bíblia que fez a Igreja. Aí que está a visão protestante. Ao contrário, é a Igreja que compilou a Bíblia. Exato. Então, aqui que está a realidade. Né? Que se nós sairmos da Igreja Católica e quisermos ler a Bíblia, esse negócio não vai dar certo. Então o Papa está dizendo aqui, ele diz, número 55 da Fides et Ratio, né? Em união com toda a Igreja. Você não pode pegar um fragmento da Bíblia e individualisticamente dizer: eu, cientista, exegeta, estudioso da Bíblia, irei dizer qual é o significado desta passagem. Não. Para você saber o que quer dizer aquela passagem, ou você está em comunhão com toda a igreja, ou, meu irmão, você está numa canoa furada. Né? Porque não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. E por que isso? Por uma razão muito simples, gente. A Bíblia. Como é que a igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia? A igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia ouvindo. Né? Os livros eram trazidos para os bispos, diz: não, esse é Jesus, pode ler na missa. A Bíblia nasceu na missa, pode ler na missa. Foi sendo feita uma lista de livros que podiam ser lidos na missa. Esse é Jesus, pode ler, é ele mesmo. E diz: não, isso aqui não é Jesus não, está errado, joga fora esse livro. Apócrifo. Apócrifo. E é assim que foi sendo elaborada a lista dos livros do Novo Testamento. Existia a igreja, e a igreja, como diz Jesus no Evangelho de São João, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E reconhecendo Jesus naqueles livros, a igreja foi fazendo a lista dos livros que eram verdadeiramente inspirados. E então, porque existia igreja e existia uma forma de a igreja ouvir, é que existe a Bíblia. Ora, como é que você agora quer interpretar sem ter aquela forma de ouvir? Você precisa primeiro ser católico, para depois saber ler a Bíblia. Se você não é católico, profundamente, se você não é primeiramente cristão, você vai dizer atrocidades com a Bíblia. E a multiplicidade das igrejas evangélicas só nos demonstra isso. Demonstra exatamente isso, que você pode fazer o que quiser com a Bíblia. Agora, Deus não é sim e não. Deus é somente sim. Então, não existe essa coisa de que as verdades são várias, conforme as pessoas, né?
Cada indivíduo tem a sua interpretação. O relativismo começa por aí. Olha aí um exemplo, mais um exemplo aí do que era a prensa de Gutenberg. Quando ela imprime esses exemplares, eles eram impressos de maneira assim, letra por letra, prensados, e saía aí as letrinhas já nos papéis, e aí depois era só costurar as páginas e formar o livro. Era um processo bem difícil, por isso que a Igreja Católica detinha esse procedimento, ela detinha esses livros porque não era uma produção muito comum de se fazer, visto o trabalho que dava para se fazer. Então a Igreja Católica detinha muito dessa tecnologia e desse conhecimento. Olha só, quando o protestantismo surgiu, gente, será que o protestantismo foi diferente? Será que quando Martinho Lutero rompe com a Igreja Católica, será que seria algo diferente ou seria mais do mesmo? Eu mostrei para vocês agora, antes, que as doutrinas não surgiram com o protestantismo. Você viu aí, eu te provei que as doutrinas surgiram com os pais da igreja, que seriam chamados pais apostólicos, seriam chamados pais apologistas, e que dariam bases para a crença cristã da Igreja Católica Apostólica Romana. Então nasceu com eles. A maioria das doutrinas que você crê hoje não nasceram com os apóstolos, e sim com os padres da igreja. Quando o protestantismo rompeu com a Igreja Católica, será, gente, que rompeu realmente? Será que foi um rompimento ideológico? O que aconteceu naquela época, visto aí todo esse cenário de Martinho Lutero? Eu fiz um gráfico aqui para você, mostrando nessa bolinha aqui que ela está toda amarela. Isso mesmo. Quando a Igreja Ortodoxa sai da Igreja Católica, do catolicismo em si, ela leva consigo seus ensinamentos, suas doutrinas, suas crenças. Semelhantemente o protestantismo, quando sai da Igreja Católica, leva consigo também, senhores, as doutrinas. Veja que Martinho Lutero não faz um rompimento ideológico. O problema de Martinho Lutero era mais institucional do que ideológico. Nós vamos ver daqui a pouquinho um pouco mais sobre as teses que Martinho Lutero desenvolveu. Se nunca mostraram isso aqui para você, nós vamos mostrar agora detalhadamente todas essas teses. Veja o que o protestantismo leva da Igreja Católica. Eu mostrei nesse quadro aqui para você. E o que você hoje crê, que você hoje defende, vieram deste sistema católico que você está vendo aí no gráfico. A Trindade veio deles. Jesus como um Deus também veio deles. A autoridade una e não uma, tá errado aí. A autoridade una veio deles. Batismo em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o teu pastor faz na tua igreja, veio da onde, senhores? Da Igreja Católica. Cultos dominicais, ceia dominical, 4 evangelhos canônicos, Jesus 100% Deus e 100% homem. Tipologia, aquela questão isso é uma tipologia de Cristo no Velho Testamento. Isso veio justamente dos argumentos filosóficos de Orígenes. E a tese da Igreja Mãe. A Igreja Mãe, como a Igreja Católica era a Igreja Mãe de todas, uma só igreja, também nasce do catolicismo. Lembre-se que quando eles fundamentaram a tese, a Igreja Católica, a instituição não existia, tá, gente? Mas essas teses servirão de bases para ela, e ela vai determinar que essas teses eram teses corretas e vai determinar que o cristianismo assim pensasse. Tudo que fosse pensado fora disso aí era maldito ou era heresias. Então, vejam todo esse contexto que hoje existe aí no protestantismo, mas que saiu da Igreja Católica. Agora eu quero mostrar para você aqui as 95 teses de Martinho Lutero. Tá? Muita gente fala aí, Martinho Lutero rompeu com a Igreja Católica. Martinho Lutero nunca quis sair da Igreja Católica, ele foi expulso da Igreja Católica. Expulsaram, excomungaram Martinho Lutero. Mas aí, o grande sonho de Martinho Lutero não era sair da Igreja Católica, e sim reformar a Igreja Católica. Por isso que o movimento foi chamado de reformador. O movimento reformador daquela época. Ele queria reformar a Igreja Católica. E para reformar a Igreja Católica, ele protestou contra algo que estava acontecendo na igreja naquela época. Vamos ver o que seria esse protesto de Martinho Lutero? Olha só, o protestantismo foi diferente. Vamos ver as 95 teses de Martinho Lutero, bem rápido aqui, o que ele defendeu nessas teses. Olha só, nas primeiras teses,
Lutero desenvolve a ideia de arrependimento do cristão em uma luta interna contra o pecado, em vez de um sistema externo de confissão sacramental. Então ele era contra a questão da confissão. Ele achava que o crente, o ser humano, lutava dentro dele contra o pecado e não era algo externo. As teses 5 até as teses 7, então ele afirma que o Papa só possui o direito de libertar as pessoas de punições que ele mesmo impôs por decisão própria. Ele dizia que o Papa não tinha autoridade de libertar e perdoar ninguém. Tá? Isso era uma briga que ele tinha. Veja que ele não briga, você tente encontrar nessas 95 teses aqui, Martinho Lutero brigando por ideologia no cristianismo, você não vai encontrar. Olha só, nas teses 14 a 29, Lutero desafiou as crenças comuns sobre o purgatório. As teses 14 até o 16 discutem a ideia de que a punição do purgatório pode ser comparada ao medo e ao desespero sentido pelas pessoas que morrem. Ele era contra a ideia de um purgatório, porque segundo Martinho Lutero, essa ideia de purgatório era apenas para colocar medo nas pessoas. Nas teses 17 a 24, ele afirma que nada pode ser definitivamente dito sobre o estado espiritual das pessoas que se encontram no purgatório e conclui nas teses 25 e 26, negando que o Papa tenha qualquer poder sobre estas pessoas no purgatório. A autoridade do Papa era tão grande naquela época que ele se sentia na autoridade também, de ser autoridade também sobre as pessoas que já morreram. E Lutero disse que não, era impossível alguém saber o estado dessas pessoas depois da morte e muito menos um Papa ter essa autoridade. Olha só, nas teses 27 a 29, ele ataca a ideia de que, assim como o pagamento é feito, a alma do ente querido do pagador é libertada do purgatório. Ele vê isso como uma maneira de encorajar a ganância pecaminosa e diz que é impossível ter certeza, porque somente Deus tem o poder supremo de perdoar as punições no purgatório. Martinho Lutero estava lançando a dúvida sobre aquele povo, de que quando eu pago para alguém sair do purgatório, eu não tenho a certeza de que a pessoa saiu, apenas que o Papa disse que saiu. Então ele tentava minar a cabeça das pessoas com isso. Gente, vocês estão pagando, mas vocês nem estão sabendo realmente se eles estão saindo do purgatório. Vocês não sabem nem se eles estão no purgatório. Era essa uma das ideias de Lutero. As teses 30 e 34 tratam da desconfiança que Lutero possuía sobre os pregadores de indulgências que as ofereciam para os cristãos, uma vez que ninguém sabe se uma pessoa está verdadeiramente arrependida. Olha só, gente, eles cobravam indulgências, tá? Eles cobravam dinheiro das pessoas para que as pessoas pudessem alcançar o perdão no purgatório. E o que ele está dizendo para as pessoas daquela época é que quando elas pagavam isso para que as pessoas alcançassem perdão, elas não tinham nem certeza se as pessoas tinham pedido perdão. Então ele estava dizendo que a Igreja Católica estava ganhando dinheiro e ganhou muito dinheiro nessa época com as indulgências. Olha só, nas teses 35 a 36, ele ataca a ideia de que uma indulgência torna o arrependimento desnecessário. Nas teses 37 e 38, ele deixa explícito que as indulgências não são necessárias para que os cristãos recebam todos os benefícios proporcionados por Cristo. Ele está condenando a indulgência, que foi um dos pontos que ocupa quase todas as 95 teses dele. As teses 39 e 40 argumentam que as indulgências tornam o verdadeiro arrependimento mais difícil. Nas teses 41 e 47, Lutero critica as indulgências com base em que estas desencorajam obras de misericórdia por aqueles que as compram. Nas teses 48 e 52, Lutero discorre sobre o papel do Papa, dizendo que se o Papa soubesse o que estava sendo pregado em seu nome, ele preferiria reduzir as cinzas à Basílica de São Pedro e edificá-la com a pele e a carne e os ossos de suas ovelhas. Ou seja, ele diz assim, que as pessoas estão falando do Papa, estão falando coisas do Papa que se ele soubesse, ele desistiria dessa questão. As teses 53 a 55 são lamentações sobre as restrições na pregação da palavra enquanto havia o oferecimento de indulgências. As teses 56 a 66, ele afirma que os cristãos não entendiam a doutrina verdadeira e estão sendo enganados, pois para ele o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho de Cristo. Então, enquanto a igreja se detinha na pregação das indulgências, de que o ente querido deveria sair do purgatório por uma intervenção
financeira dos vivos, ele estava vendo que a Igreja Católica estava ganhando muito dinheiro e construindo a Basílica de São Pedro com todo esse dinheiro. E aí ele afirmava que os cristãos estavam sendo enganados por causa disso, gente. Porque o que ele defendeu muito, que a base, o tesouro da igreja, era o Evangelho de Jesus Cristo. As teses 67 a 80, Lutero discute ainda mais sobre os problemas causados pela forma como as indulgências estavam sendo pregadas, conforme carta que enviou ao arcebispo Alberto. Nas teses 81 a 91, ele as apresenta como difíceis objeções que seus fiéis estão fazendo, ao invés de realizar suas próprias críticas, como ele deveria responder aquelas perguntas, porque o Papa não esvazia o purgatório por causa do Santíssimo Amor e da extrema necessidade das almas. Aquelas pessoas perguntavam para Lutero, por que então que o Papa não esvazia o purgatório? E sempre tinha gente lá, e sempre tinha dinheiro entrando para tirar pessoas de lá, porque isso gerava lucro, senhores. É por isso que a verdade ela não é pregada dentro das igrejas dessa maneira, porque senão não gera lucros. Isso acaba com o lucro da igreja. Enquanto se mantém as pessoas na doutrina do medo, enquanto mantém as pessoas com medo de alguma coisa, eles lucram com isso, tanto em ter pessoas nas suas igrejas, quanto ter retorno financeiro para isso. Lutero encerra as teses exortando os cristãos a imitar Cristo, mesmo que traga dor e sofrimento. Abre aspas, e quem confia em entrar no céu antes passando por muita tribulação do que por meio da confiança e da paz. Então, ele exorta aqui os cristãos a imitar Cristo, porque justamente ele achou ele conseguiu descobrir que a salvação não se consegue por pagamento, gente. Que arrependimento não se consegue por pagamento. Isso tudo aí, gente, era graça. Isso tudo aí era um favor imerecido que Deus dava aos homens e não o Papa que determinava essas coisas. Então, por essas teses aí que você viu, ele não argumenta sobre a existência da doutrina da Trindade, que já existia. Ele não argumenta sobre o culto dominical, sobre a virgindade de Maria. Ele não argumenta sobre Jesus ser Deus ou não. A única argumentação dele era contra as indulgências e o poder papal. A infalibilidade papal, que o Papa era a autoridade máxima. Então isso aí ele criticou e tentou abrir os olhos das pessoas que estavam ali naquela época com ele, para que elas também pudessem ser libertas dessa tirania, tá? Existem doutrinas duvidosas, gente. Eu trouxe uma apenas para vocês aqui. O inferno de fogo ardente. Será que é uma doutrina duvidosa? Vamos tentar racionalizar sobre isso? Será que nos enganaram a respeito disso, gente? O que eu vou passar para você agora, talvez seja impactante no primeiro momento. Mas tente raciocinar um pouco, gente, sobre a existência desse lugar, fazendo algumas perguntas para o texto. Lembra do que eu falei na aula passada? Olha só. Analise sobre o tema inferno. Primeiro, aqui você começa a desenvolver uma argumentação de tese. O que significa o termo inferno? Qual a etimologia desta palavra? Quando surgiu esse termo? O termo era aplicado a quê? E aí você começa a desenvolver as problemáticas e soluções do texto. Ora, o que significa o texto inferno? Literalmente, essa palavra latina, inferus, essa palavra latina que traduzida para o português é inferno, significa apenas lugares baixos, tá, gente? Lugares baixos. Qual a etimologia dessa palavra? Essa palavra, ela veio por uma suposta tradução das palavras gregas Hades e das palavras hebraicas Sheol. Então, olha só. E tem a outra palavra grega também, Geena. Olha só, quando a palavra hebraica Geena. Quando a Bíblia em latim, quando o latim vai traduzir as palavras Sheol, Geena, Hades e Tártaro, que datia o tártaro grego, ela não vai fazer distinção dessas quatro palavras, gente. Ela vai dizer que todas essas palavras, seja em qualquer contexto que elas estiverem, elas foram traduzidas para inferno. E é aqui que nascem os maiores problemas cristãos. Porque quando você pega justamente a tua Bíblia em português, você vai encontrar textos quase que completos
com a palavra inferno. Você vai encontrar a palavra inferno em muitos lugares no Novo Testamento e também no Velho Testamento. Se essa palavra é uma palavra latina que surgiu ali nos séculos poucos depois de Cristo, como é que esta palavra inferno vai estar no Velho Testamento, se no Velho Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico, gente? Como é que essa palavra inferno vai aparecer na tua Bíblia no Velho Testamento? Ela não pode aparecer porque essa palavra inferno nem existia no Velho Testamento. Ela é uma tradução latina posterior aos acontecimentos bíblicos, gente. Então, essa palavra inferno, a etimologia dela é essa. Quando ela surgiu, esse termo surgiu justamente na época romana, a época latina. Quando aconteceu a tradução da Bíblia grega, das escrituras gregas, para o latim, foi que esta palavra inferno apareceu, sendo a tradução, teoricamente, das palavras Sheol, Hades, Tártaro e a palavra e a Guiena. Então, nós vamos analisar esses termos e ver que realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, a tradução latina pegou todas essas palavras e transformou ela única em inferno. Isso vai causar um problema terrível, gente. Olha só. E o problema começou bem antes. Vejam que a crença na existência de um lugar de mortos, na existência de seres híbridos, ela acontece muito ali desde a Babilônia. Veja aqui nesse quadro que existiu um período pré-babilônico, existiu o período do cativeiro, onde os judeus conheceram muitas doutrinas pagãs e passaram a crer nessas doutrinas depois, como seres híbridos, seres alados. Vejam aí na foto que eu estou mostrando para vocês aqui. É uma foto da arqueológica de Babilônia. E quando o povo sai do cativeiro, sai trazendo todas essas crenças pagãs, porque Babilônia era pagã. Traz essas crenças e incorpora na sua liturgia. Quando chega na época grega, que é a época logo depois, logo anterior, quando vai surgir a época latina do catolicismo, a cultura grega traz o nosso conhecimento à figura de Hades. Ela vai dar vida ao mundo dos mortos. É a mitologia grega que vai dar vida a este mundo. Dando vida a este mundo, quando surge o cenário do Novo Testamento, essa história de Hades já era conhecida naquela época. É por isso que Jesus vai fazer menção de uma história muito conhecida na época dos discípulos, que era a história de Hades, a mitologia grega de Hades, o deus do submundo. E quando Jesus fala sobre essa história, às vezes as pessoas perguntam: professor, mas a passagem do rico e Lázaro não é uma prova definitiva que o inferno existe? Eu trouxe aqui para você basicamente a imagem do que seria o inferno relatado por Jesus na parábola do rico e do Lázaro. Lucas 16, 23 diz assim: E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Mas olha o que está escrito ali numa versão grega. Tá vendo aquela palavrinha em azul que eu grifei ali, gente? É justamente a palavra que seria o inferno ali na versão em português. Só que a palavra que está ali em azul não é inferno, senhores. Lembra do que eu disse anteriormente? Que eles pegaram os termos Sheol, Guiena, Hades e Tártaro, disseram que todos esses termos significavam inferno. É por isso que aparece inferno em Lucas 16, 23. Mas quando você vai olhar as escrituras gregas, como eu estou mostrando para você nesse exemplo aqui, você vai ver ali em azul a palavrinha Hades. Aquilo ali, gente, está escrito Hades. Só que a tradução em português disse que aquilo era o inferno. Então, quando Jesus começa a falar sobre isso, Jesus vai falar do Hades. E olha aqui na foto ao lado que eu coloquei, o mapa que Jesus estava mostrando ali sobre a história do Hades. Veja que Abraão e Lázaro estavam de um lado do Hades, conhecido como Campos Elíseos. Campos Elíseos era a crença do paraíso grego, aonde os bons e os justos ficavam, que foi justamente o local aonde Abraão aparece junto com Lázaro. Do outro lado, já em chamas, aparece o rico, que estava justamente numa região do Hades chamado Flagetonte. Essa região era
dominada por fogo e havia um lago de fogo que passava por ela. Era onde o rico estava em tormento. Veja que quando Abraão começa a falar com o rico, ele diz que eles não podiam passar um para o lado do outro porque havia um grande abismo sobre eles. Que abismo era esse? Justamente o pântano do Estige, que era o pântano onde o Caronte, o barqueiro grego, atravessava as almas para o julgamento ali no palácio de Hades. Então esse abismo que estava entre eles era justamente este lago, um lago com água. Lembra lá de Gênesis, quando o Espírito pairava sobre a face do quê? Do abismo. Abismo é um local onde um buraco que tem água. Por isso que nesse mapa que você está vendo aí, Abraão fala que existe um grande abismo entre eles, porque existia justamente um lago, um pântano entre eles, que impedia de um passar para o lado do outro. Esse aí é o mapa específico do que estava acontecendo, gente, naquela época, no que Jesus estava ilustrando para os seus discípulos. E aí tem uma coisa bem interessante, gente. Olha aqui as problemáticas que essa parábola vai nos trazer. Pontos que podem nos provar se era mesmo uma história real. Você ainda acredita que a história que Jesus contou da parábola do rico e do Lázaro era real? Se era real, olha só. Primeiro, o rico chama Abraão de pai. Logo, ele era judeu e conhecia Abraão pessoalmente, porque ele está se comunicando com Abraão, chamando ele de pai. Segundo, pediu para Lázaro molhar a ponta do dedo para lhe refrescar. Pode a ponta do dedo refrescar a sede de alguém que está em tormento, gente? Obviamente que não. Por isso, nós estamos identificando que isso não era real. Terceiro, pediu para que Abraão mandasse Lázaro ou alguém à casa de seu pai para que avisasse seus irmãos para não irem para aquele lugar de tormento, o que configura que os irmãos estavam vivos. Quando o rico pede para que Abraão mandasse Lázaro e avisar, ou alguém avisar os irmãos deles, significava dizer que os irmãos deles estavam vivos, gente. Pode um morto ir avisar os outros de alguma coisa, alguma comunicação para os mortos que era abominável naquela época? Obviamente que não. Então provando que isso não era uma história real, gente. Abraão diz que eles tinham Moisés e os profetas e que eles ouvissem eles. Ora, como é que Abraão poderia conhecer Moisés e os profetas se a lei, se Moisés e a lei e os profetas vieram depois de Abraão? Abraão já tinha morrido. Como é que Abraão poderia conhecer que eles tinham a lei, a Torá, e que eles tinham os profetas? Se Abraão não chegou a ver nenhum deles, como é que Abraão lá no Hades, ou como você gosta de acreditar, no paraíso, poderia estar sabendo desses acontecimentos na terra? Significa dizer então que Abraão estava sendo informado que Moisés havia existido, que Moisés havia nascido, que existia a lei? Novamente mostrando que isso aí é figurado e não real. E por fim, ricos são atormentados e pobres são salvos. Seria essa basicamente a ideia se essa história fosse real. Que o rico, todo rico era atormentado e que todo pobre era salvo. E a salvação não vem pela pobreza e a condenação não vem pela riqueza, e sim pela graça salvífica de Cristo Jesus. Então, a história em si que nós vemos aqui é uma história fictícia, senhores. Ela não existe, até porque o que essa parábola quer nos ensinar e o que Jesus queria ensinar para aquele povo naquela época? Simples. A parábola era apenas uma história para ensinar a diferença entre a soberba, simbolizada pelo rico, e a humildade, representada por Lázaro. A soberba te leva ao sofrimento e a humildade à salvação eterna. Olha só, gente, a história que Jesus quis mostrar ali para eles. Vejam que quando aparece a palavra inferno ali, as pessoas começam a acreditar que se tratava do inferno em chamas de fogo, e não era. Falava do Hades, e Jesus conhecia, os discípulos conheciam muito bem aquele mapa que eu mostrei para vocês de Hades. Os discípulos conheciam muito bem esse mapa aqui, então, por conhecer esse mapa, eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando ali, que era apenas um ensinamento sobre a soberba e a humildade. Vejam que 3 textos bíblicos que eu trago aqui para vocês provam a respeito da humildade. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Tiago 4,6. Semelhantemente, vós jovens, estáis sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivo de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, 1 Pedro 5,5. Depois dos tronos,
depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Lucas 1,52. Então vejam que a Bíblia está repleta de ensinamentos a respeito da humildade e da soberba. Com Jesus não foi diferente. Quando ele usa esta parábola do rico e do Lázaro, senhores, não é para provar a você que o inferno existe, porque o Hades não existia, era uma mitologia que Jesus usou para apenas ensinar sobre a soberba e a humildade. Por isso que ele usa aquele cenário, aquele mapa que eu te mostrei, porque tinha a crença grega naquela época que os bons, quando morriam, iam para os campos elíseos, e que os maus, quando morriam, iam para o lago de fogo ser atormentado pelas chamas. Então Jesus usa esse cenário para explicar um dos ensinamentos mais bonitos, a luta entre soberba e humildade. Somente isso, tá bom, senhores? A existência de um lugar eterno de sofrimento não resolve o problema do mal. Pelo contrário, torna o mal eterno. Criar um ambiente onde os maus serão atormentados eternamente faz com que o mal seja eterno. O mal não é eterno, gente. O mal ele será exterminado. O que acontecerá com os ímpios? Olha o que diz aqui. É um pouquinho do que vai acontecer com os ímpios. As Escrituras Sagradas não ensinam que haverá um fogo ardendo eternamente com a finalidade de perpetuar o sofrimento dos ímpios. Ao contrário, declara que os ímpios serão aniquilados, consumidos, não mais existirão, serão exterminados e sua vida lhe será tirada. O destino do ímpio é desaparecer para sempre, senhores, e não ficar sofrendo num lago de fogo. Aonde está isso, professor? Eu trago os versículos para os senhores que gostam de versículos. Olha só. Eles perecerão. Onde está a prova disso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Os justos não perecerão. Olha o que diz aqui o Salmo 37:20. Mas os ímpios perecerão. Olha o que diz aqui Salmos 92, verso 9. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Lucas 13:3. Se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecerão. A definição de perecer é cessar de viver, deixar de existir, ser destruído, tornar-se nada, consumir-se, morrer. Veja que a Bíblia diz que eles vão perecer. Outra coisa, eles serão destruídos. O Senhor guarda todo aquele que ama, mas todos os ímpios serão o quê? Destruídos. Quando os ímpios brotam como erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade é para sempre o quê? Destruídos, senhores. E fará recair sobre eles a sua iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. E o Senhor nosso Deus os destruirá. A definição de destruir é aniquilar, exterminar, matar. Eles morrerão, a alma que pecar, essa morrerá, diz Ezequiel 18:4. Desviando-se do justo da justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, quem vai acontecer com ele? Morrerão, Ezequiel 18:26. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quantos aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, feiticeiros, idólatras e todo mentiroso, a sua parte será no largo ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A definição de morrer é cessar de viver, perecer, expirar, deixar de existir. Serão desarraigados, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios serão desarraigada. Salmo 37:28 e outros versículos aí que você pode acompanhar com mais calma aí na tua casa. Eles serão mortos, olha só, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Os ímpios vão morrer, gente, não vão viver eternamente sofrendo. E quanto àqueles meus inimigos e não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Lucas 19:27. A definição de matar é causar morte, destruir. Serão consumidos, gente. Tu, aos inimigos, farás com forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Serão consumidos. Olha só. Não mais existirão, 7, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olha os versículos que eu estou colocando aos senhores aí, tá bom?
serão exterminados. Outros versículos para vocês verem. Torna Sião em cinzas. Mais versículos para os senhores aqui acompanharem com mais calma aí na casa de vocês. E assim, gente, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma aula um pouquinho longa, tá? Mas encerra-se aqui o nosso módulo 2, onde nós provamos para vocês que a maioria das doutrinas que nós cremos hoje, elas vieram, na verdade, de padres, de pais da igreja do início do século. Homens que serviram de base para a Igreja Católica e que decidiram o que você iria pensar hoje, tá bom, gente? Espero que essa aula tenha sido produtiva. Qualquer dúvida, estaremos no nosso grupo. Até a próxima aula, gente. Fiquem todos na graça e na paz.